Eu nasci no Pará, em Belém. Eu sou filho de uma família grande. Meus pais tiveram 10 filhos. Eu sou o quarto de cima para baixo, junto com meus irmãos que nasceram em lugares diferentes. Eu e mais um outro nascemos em Belém do Pará, mais outros nasceram em Campina Grande, outros em João Pessoa e outros em Recife. Compondo então 10 filhos, meus pais. Mas a origem de meus pais, da minha família, é a Paraíba. E você entrou na política por alguma tradição já que você tinha em família ou coisa assim? Meus 17, 18 anos coincidiram com o movimento de 68, o movimento dos jovens, né? Em vários lugares do mundo e também na região onde eu morava, no Nordeste, especificamente em Recife. Eu fazia o curso científico no Colégio Marista e nesse ambiente mundial e também aqui nacional de rebeldia dos jovens contra os regimes militares e autoritários, no caso do Brasil, eu estava inserido nesse contexto. O meu avô, ele de origem pernambucana, mas radicou-se na Paraíba, onde casou com a minha avó. Ele foi um conspirador, junto com Getúlio, Juarez Távora, contra a Velha República, contra o regime da Velha República. Então ele participou diretamente, até com risco de vida, da Revolução que culminou com a Revolução de 30 e as mudanças que vieram depois com Getúlio. O seu pai também fazia política? Ele sabia dos perigos, ele tinha muita consciência da dureza que é um regime militar e ele não queria que eu participasse por vários momentos. Ele me pressionou para largar, dizendo que a minha vida seria de engenheiro, eu era estudante de engenharia, que eu largasse aquilo, que eu fosse ter um emprego. Mas eu resisti àquela pressão e segui a minha vida até hoje, fazendo políticas de várias maneiras. Em 1971, 2, mais ou menos, eu já estava filiado a organizações clandestinas como Ação Popular. E naquela época eu fui perseguido assim, um pouco pela repressão, cheguei a ser detido preventivamente pelo DOPS, aqui no Rio de Janeiro. Eu sobrevivi, fui vigiado 2 meses pelo DOPS, me seguindo. Passei um mau bocado. Tive muitos companheiros que foram presos, torturados e mortos. E foi quando você trouxe a internet? Fala um pouco disso pra gente. É isso que eu ia perguntar agora. Quando eu entrei, a FAPESP tinha ao seu encargo montar a internet no Rio. Eu, então, assistido por vários pesquisadores nessa área, conseguimos inaugurar a internet no dia 22 de maio de 1992. Porque a internet, no Rio de Janeiro, serviu como plataforma de comunicação da Eco 92. Fui até o Rio Centro procurar o Carlos Dotris. Achei ele, conversei com ele, e ele disse assim: eu terei o maior prazer em ajudar as vítimas, mas isso depende do comandante. Eu falei, então eu quero ir falar com o comandante. Eu mesmo escrevi o convênio, botei a assinatura do Leonel Brizola, governador, botei a assinatura do Salomão, que era o secretário, a minha assinatura, a assinatura do Fidel no convênio. Ninguém sabia daquilo, só eu, a Roselena, e ninguém estava percebendo o que é que eu estava fazendo. Mas eu tinha que pedir autorização ao Brizola, governador Peregrino. Ah, professor, como é que vai? Desculpe, eu estou aqui com esse convênio que o senhor vai assinar amanhã, se o senhor concordar, com o comandante Fidel Castro. Brizola fazia 20 anos que não via Fidel. Aí ele disse, puxa, pegou o óculos, botou assim, olhou o papel, olhou para o Collor. Bom, né, presidente? A segurança do Fidel me procurou, aí eu percebi que ele vinha mesmo, porque até então ninguém sabia. Ele, quando desceu no Tupolev, né, na base aérea do Galeão, o embaixador estava no pé da escada e disse, comandante, o senhor vai assinar um convênio hoje, às 4 horas da tarde, com o governador Brizola. Isso ele falou, o Fidel falou no dia da cerimônia. Ele disse que nunca tinha saído de Cuba sem saber o que ele ia assinar do outro lado. Foi a primeira vez que ele soube. Ele fazia isso por causa das vítimas. Ao final, ele pegou uma das vítimas, uma moça, uma menininha de 10 anos, lourinha. Tinha todos os fotógrafos internacionais estavam lá. Ele pegou a menina, levantou, deu um beijo na face da menina, quebrando um preconceito. Você sabe, as pessoas sabem que o problema do irradiado
de um acidente desse não é tão só a questão genética que pode causar alterações, mas a parte psicológica. As pessoas têm muito preconceito com a pessoa irradiada. E o maior preconceito é que ninguém quer chegar perto de uma pessoa irradiada porque tem medo de ficar contaminado. E isso não ocorre assim. E o Fidel, com aquele gesto, pegando a menina, levantando diante dos fotógrafos e beijando ela, quebrava esse preconceito, né? A sua relação com a família Garotinho vem daí, dessa época? Eu fui talvez uma das primeiras pessoas que ele recrutou para o plano de governo, pelo meu papel que eu tinha tido na campanha e pela minha visão do que deve ser a atividade de pesquisa. Eu defendia uma política engajada do sistema científico nos problemas sociais e econômicos. Eu defendia que esse sistema trabalhasse para ajudar a sociedade a resolver seus problemas sociais, econômicos, industriais, tecnológicos. Então essa era uma marca da minha trajetória que vinha do CNPq, de onde eu vinha de lá. Quais foram os principais projetos que você desenvolveu na FAPERJ nessa época? Nessa época, nós introduzimos na matriz energética assim, as primeiras experiências com biodiesel, combustível alternativo, renovável, feito de vegetais e que substitui o diesel fóssil e poluente, né, muito mais poluente, né, esse diesel fóssil do petróleo. E nós fizemos as primeiras experiências usando óleo de reciclado, óleo de gordura, óleo vegetal ser reciclado. E eles transformavam esse óleo reciclado em diesel. Colocava dentro de uma van movida a motor diesel e ela andava normalmente como era de se esperar mesmo. Então, isso foi uma experiência muito... Depois o Lula veio abraçar a ideia do biodiesel. Mas eu quero dizer que esse foi um projeto pioneiro que nasceu no Rio de Janeiro, entre a FAPERJ e a COP. Mas tem outros projetos. Terapia celular. Um dos avanços mais importantes da medicina é a regeneração de órgãos e tecidos a partir da célula-tronco. Um professor chamado Radovan, da UFRJ, que cultivava células, conseguiu introduzir no cardíaco essas células-tronco extraídas da medula do próprio cidadão que estava com o coração já em vias de ser transplantado ou então ia morrer. E fizemos as primeiras experiências no Rio de Janeiro, no Brasil, os 13 primeiros pacientes, usando essa célula-tronco tirada da medula na lesão do coração dele. E essa célula regenerava as que estavam mortas e o sujeito ficava melhor do que o coração. Foi um sucesso e hoje se expande no Brasil inteiro. Agora se discute se a célula-tronco regenera o órgão, um fígado, um rim, quem sabe um coração. Mas isso já é o avanço depois. Isso aí já veio depois de mim. Mas a primeira experiência foi feita sob o patrocínio da nossa fundação. Voltando ao biodiesel, como é que foi essa experiência mesmo aqui no Rio de Janeiro? Hoje o Brasil domina essa tecnologia. Essa tecnologia do biodiesel é um combustível renovável, não vai se exaurir, né? Porque a natureza com petróleo vai exaurir um dia as minas de petróleo, como está nos Estados Unidos, provocando guerras. E o Brasil tem 90 milhões de hectares disponíveis para fazer isso, sem prejudicar a produção de alimentos. E dentro do que já foi feito, gerou emprego, como é que foi esse... Ele é intensivo em emprego, porque ele usa o biodiesel, a planta, você tem que usar mão de obra, não pode ser... Você não pode tirar, por exemplo, o peão roxo com a máquina, aquela máquina colheitadeira. Você tem que tirar pela mão, senão você estraga o fruto, tem problemas. Então, é uma agricultura muito intensiva em mão de obra, geradora de emprego, de renda para o pequeno agricultor. Ele é fácil de plantar, não requer muitas coisas, mesmo qualquer uma dessas plantas não são difíceis. A produção, a extração do óleo também é fácil, se faz por prensa, o óleo sai com facilidade. A conversão do óleo vegetal em óleo diesel, o chamado biodiesel, se faz em temperatura ambiente, não precisa de grandes enfim, manufaturas, de grandes indústrias. Então, uma coisa muito fácil, a natureza está dando aí de graça para o Brasil. Tem sol, tem terra, tem mão de obra, tem carência de emprego e precisa poluir menos o planeta. Ainda no governo Garotinho, você era presidente da FAPERJ,
Quais foram os benefícios da internet quando você implantou? O que aconteceu depois? Ao invés do cidadão se deslocar da sua casa, às vezes longe da repartição pública, para tentar obter uma certidão ou um documento, ele, através do computador, de uma lan house ou de qualquer lugar, ele consegue acessar esses serviços. Eram mais de 150 serviços naquela época, quando nós inauguramos o Governo Eletrônico do Rio de Janeiro, www.governriodejaneiro.rj.gov.br. Nós implantamos uma revolução, porque a partir desse ano, 2002, se eu não me engano, 2001, toda a matrícula da rede pública foi feita através de telefone e através da internet. Pusemos por terra uma prática muito comum no mundo político. Havia vereadores que eram eleitos com a troca de vagas por voto na matrícula, na escola, né? Tinha vereadores que tinham 10 cadeiras dentro de uma sala de uma escola para trocar por voto. E eram eleitos com isso. Com esse sistema, ele era totalmente imune a esse tipo de corrupção, né? De trocas de favores, coronelismo, né? Sobretudo esses vereadores. Ainda na FAPERJ, houve o projeto das delegacias legais. Como é que foi? Os policiais não tinham condições de trabalho. Ali não se fazia investigação, nem fazia o seu papel. Na transição foi feita essa ideia da delegacia informatizada, com um sistema moderno de comunicação, de uma base de dados que pudessem arquivar todas as fichas e as investigações, que fosse imune a tentativa de corrupção, de alteração de dados das investigações policiais. Tudo isso foi concebido durante a transição, mas era preciso dar era implantar o protótipo, né, que a gente chama, né, o primeiro modelo, tinha que ser implantado rápido, no início do governo, sob pena dos policiais se revoltarem, porque muitos policiais, não digo tantos assim, mas eu digo alguns, viviam um pouco desse sistema muito falho. Alguns até se beneficiavam com corrupção. Dali por diante se propagou essa ideia da delegacia legal, foram mais de 100 delegacias que nós fizemos e, enfim, criou-se um modelo de funcionamento altamente eficiente para o trabalho da polícia, porque daí as investigações se sucederam com muito mais recursos. Eu me lembro que uma vez um determinado cidadão chegou na delegacia, na 5ª DP, nessa daí, para denunciar um outro sujeito. E aí o cara olhou, o sistema era informatizado, já não tinha mais aquelas fichas, ele olhou na base de dados e esse cara estava com mandado de prisão, o que vinha denunciar estava com mandado de prisão, ele foi preso na hora. Os policiais levavam as suas famílias, seus familiares para visitar o local de trabalho, coisa que ele não faria nas delegacias antigas, mas por fim, a melhor avaliação veio da ONU. A ONU certificou o projeto da delegacia legal como uma prática que deveria ser feita em outros estados, em outros países. Mas deixa eu falar um outro projeto muito importante. O primeiro restaurante popular também teve sob a minha coordenação. No dia 9, se eu não me engano, de novembro do ano 2000, nós estávamos inaugurando o restaurante Betinho na Central do Brasil. Eu lia uma carta da Maria, a viúva do Betinho, na inauguração. Rosinha era secretária de Ação Social e o garotinho governador. Ali a gente inaugurava o primeiro restaurante popular que tinha uma comida, um cardápio muito bem elaborado, certificado pela Escola de Nutrição da UERJ, que era fiscalizado pela Escola de Nutrição, preço a R$1. Enfim, comida de primeiríssima qualidade. Isso criou um padrão para os outros 8 ou 9 restaurantes que vieram, né, depois. Quantas refeições eram servidas aproximadamente? 3.300 refeições nesse restaurante da Central do Brasil. Se a gente fizer umas contas aqui, a grosso modo, nós temos aí quase 30 milhões de refeições servidas nesses restaurantes que o garotinho fez. Peregrino, então, o que é o CEDERJ? É um curso de altíssimo nível, de altíssima qualidade e que provocou e desenvolveu muito o interior. Os estudantes, os jovens dos municípios mais distantes da nossa capital, eles só tinham uma alternativa se quisesse fazer um curso bom, era migrar para a capital. Com essa universidade à distância, distribuída por todo o estado, os jovens dessas comunidades, dessas cidades, podem se graduar, trabalhar e devolver à sociedade os benefícios do seu trabalho. A migração para a capital é que provoca essa desordem urbana, esse caos urbano. Agora não. O jovem pode ficar no interior e estudar com universidade pública gratuita e de qualidade.